Uma salva de palmas ao Senhor. Glorificar a Ele com as tuas palmas, exaltar ao Senhor. Glórias a Ti, Deus. Amém. Nós experimentamos este tempo na presença do Senhor quando louvamos a Ele, porque entregamos algo ao Senhor, nossa gratidão, nosso amor, nossa adoração, mas também recebemos do Senhor. E é interessante porque a santidade do Senhor e o louvor, elas também estão juntas. Você vai ver em várias passagens bíblicas esta relação de adorar ao Senhor na beleza da santidade dEle. E nós estamos neste período do Carnaval com o congresso com esse tema, Santidade para Viver. O pastor David Heiker estava conosco na sexta e no sábado, e ele trouxe uma ministração para o pessoal no sentido de posicionamento em santidade. Para você que não participou, vou fazer um resumo do que ele trouxe para nós dentro dessa temática. Na sexta-feira, Lucas capítulo 14, versículo 25 e 27 foi usado para trabalhar com aqueles que estavam aqui o entendimento de que na santidade nós devemos amar mais a Cristo que qualquer coisa. Devemos amar mais ao Senhor do que qualquer coisa nas nossas vidas. No sábado, o pastor David Heiker usou o texto de Gálatas capítulo 2, versículo 20, para dizer que nós precisamos aprender a viver a partir do que cremos. Então, se você tem a sua fé muito bem consolidada em Cristo Jesus, obviamente você vai buscar viver em santidade, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E santidade é algo que tem sido continuamente refletido na palavra do Senhor, porque ela nos chama a viver neste posicionamento, porque o nosso Deus é santo. Você vai ver desde o Antigo Testamento, até em questões simples, como por exemplo a vestimenta dos sacerdotes, a importância do cuidado com isso, porque o turbante que eles usavam em suas cabeças tinha uma plaquinha de ouro bem na fronte, na testa, escrito Santidade ao Senhor. Mostrava essa responsabilidade de não só viver um posicionamento interno, quanto a ser santo, mas uma expressão eterna, ou uma expressão externa, melhor dizendo, de santidade ao Senhor. Todos aqueles que olhassem para o sacerdote, olhassem nos olhos, no rosto do sacerdote, notariam a plaquinha em sua testa escrita santidade. Isso me faz pensar que também as pessoas precisam ver, mesmo que a gente não use turbante hoje em dia, use um chapéu, um boné de vez em quando, mas independente do que nós usamos em nossa cabeça, em nosso rosto, em nossas atitudes, em nosso posicionamento, em nossa prática, as pessoas precisam ver a santidade ao Senhor. Há várias passagens na Bíblia que falam sobre isso, mas eu quero trazer algumas para vocês, tanto do Antigo como do Novo Testamento, para você entender o que o Senhor tem a nos dizer quanto à santidade. Levíticos capítulo 11, versículo 44, a parte A diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 48, portanto sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Paulo, com o mesmo entendimento, ele diz aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7, o seguinte: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, o que é santificação? O que é viver de santidade? Para nós cristãos, viver em santidade é deixarmos de lado tudo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que nos remete ao pecado, tudo aquilo que nos posiciona distantes de Deus e vivermos uma vida que realmente aprove diante do Senhor em obediência, mas em obediência em amor. Se for uma obediência do qual você é obrigado a fazer algo, o seu coração não estará neste posicionamento de santidade. Mas em amor, obedecendo ao Senhor, tendo uma vida que agrade a Ele, na verdade, na justiça e no bem, assim você estará se portando em santidade diante de Deus e diante das pessoas. Por isso eu gostaria de tratar com você, nessa noite, esse texto de Gálatas capítulo 5, versículo 16, que está sendo refletido aqui na tela. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia também, mas eu quero tratar com este texto sobre santidade para viver. E o texto da palavra do Senhor nos diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne.
Paulo escreve essa carta aos Gálatas mais ou menos entre 55 e 57 depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária, quando ele estava percorrendo a Macedônia. E a preocupação de Paulo ao escrever essa carta aos Gálatas, e talvez pensando para nós hoje, seria que os Gálatas estavam sendo desviados deste posicionamento de santidade por doutrinas de pessoas que diziam que não era necessário obedecer a Deus em amor. Mas eles podiam seguir outras doutrinas que agradassem seu coração, desde que alguns rituais pré-estabelecidos fossem cumpridos. E o Senhor quer que assim a gente viva de maneira livre na presença do Espírito, mas sim subjugando a nossa vontade ao senhorio dele. A palavra aqui, viver no Espírito, foi usada muitas vezes no ano passado, porque nós tivemos uma temática sobre este termo. No grego, melhor dizendo, no grego a palavra viver ou andar é traduzida como peripatel. E peripatel, nós usamos o tema peripatel, o andar do discípulo, para trazer várias orientações para vocês, para o povo de Deus, quanto a se portar realmente como um servo do Senhor, como um discípulo de Cristo. Porque a palavra aqui, peripatel, significa aproveitar todas as oportunidades e conduzir as nossas vidas de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. Então, eu quero ver com vocês essa questão de experimentar mais deste Espírito, de andar neste Espírito, de viver neste Espírito. Mas para isso nós precisamos entender então quem é o Espírito Santo. Me ajudem aqui na tela, por favor. Quem é o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo... Obrigado, pastor. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O nosso Deus, ele se revela a nós em três pessoas, mas ele é um só, o Deus triuno. Ele é Pai, ele é Filho e ele é o Espírito Santo. Mas aqui o Espírito Santo não é no sentido de terceira pessoa como categoria. Ele é a terceira pessoa. Não, de forma alguma. Ele tem os mesmos atributos de Deus Pai e Deus Filho. E ele tem também uma personalidade. Para você conhecer um pouquinho mais em relação à Trindade, Jesus mesmo no capítulo 3, versículos 16 e 17 de Mateus, nos dá essa referência quando ele é batizado. Quando Jesus é batizado, ele sai das águas, o Espírito Santo se representa ali como uma pomba que desce sobre Jesus, e todos ouviram uma voz dizendo: este é meu filho, em quem eu me agrado. Este é meu filho amado, em quem eu agrado. Também Jesus diz em João capítulo 14, versículo 15 a 17, que ele estaria indo para o Pai, e ele oraria a Deus Pai pedindo para que assim fosse enviado para nós o Consolador, o Espírito Santo da promessa, para que nós não ficássemos sozinhos, ele habitaria em nós. Então o Espírito Santo, como uma pessoa, ele tem vários atributos, e dentro da sua personalidade eu gostaria de assim elencar alguns para vocês. Por exemplo, ele possui intelecto, isso está em Romanos capítulo 8, versículo 27. Ele possui vontade, está em 1 Coríntios 12, 11. Ele possui emoções, está em Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele tem algumas ações da sua personalidade, como por exemplo, ensinar, exortar, orientar, controlar, testificar, repreender, interceder, ter ciúmes e assim por diante. Quando nós oramos ao Pai, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. E aí temos em nossa oração também a Trindade. Quanto à salvação, Deus Pai, ele planejou e elegeu o seu povo. O Filho, Jesus Cristo, ele executou o plano de salvação. E o Espírito Santo confirma a obra da redenção, aplicando os benefícios da salvação a nós, que somos redimidos. Dessa forma, justificados, o Espírito Santo, ele nos faz regenerados, santificados e edificados no Senhor. Você sabe que não tem como alguém experimentar realmente do plano de Deus e do amor do Senhor se não for através do Espírito Santo. Nossos discipulados, nossas ministrações, elas não têm eficácia se o Espírito Santo não for à frente, alcançando o coração das pessoas.
O Espírito Santo, então, ele habita no cristão. Ele é o nosso intercessor. Ele nos ensina na verdade. Ele nos capacita nos dando dons espirituais. Ele conduz a santificação contínua. Ele nos guia em toda a verdade. Ele gera em nós o fruto do Espírito. E ele nos faz perseverar até o fim. Esse é o nosso amigo Espírito Santo. E eu quero então tratar com vocês sobre viver no Espírito, nessa noite. Santidade para viver no Espírito Santo de Deus. Você já reparou que tem alguns termos que a gente usa dentro do cristianismo que nem sempre nós conseguimos explicar de maneira prática? Esse tema, na verdade, seria um exemplo. O que significaria exatamente viver no Espírito, de maneira prática? Você consegue imaginar? Você consegue traduzir o que seria viver no Espírito de maneira prática? Olha, pastor, é fazer isso, fazer aquilo, tal. Talvez daqui a pouco você consiga ter uma ideia a respeito disso, porque você vai forçar a sua mente a criar conceitos e interpretações. Mas tem alguns outros termos que são correlatos a este, que muitas vezes nós não conseguimos tirar da abstração, tirar da conceituação e trazer para a prática dos nossos dias. Como, por exemplo, nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Tá, mas como é isso de maneira prática? Como que é ser cheio do Espírito Santo de Deus de maneira prática? Como que eu faço para ser cheio todos os dias? Ou então, nós precisamos que o nosso coração arda por mais de Deus. Então tá, como eu explico isso de maneira prática? Como que eu implemento isso no meu dia a dia? Como eu vivo de maneira prática a deixar que o meu coração arda por mais do Senhor? Eu quero voltar ao primeiro amor. Talvez seja uma direção que o Espírito Santo já esteja ministrando ao teu coração neste momento. Mas como é de maneira prática voltar a este primeiro amor? Por isso eu gostaria, e a minha proposta para vocês nessa noite, é nós pensarmos juntos, baseados nesse texto de Gálatas capítulo 5, versículo 16, como colocar em prática esse viver no Espírito, como experimentar realmente de maneira prática o que é viver no Espírito em santidade. Para isso, eu vou trabalhar dois conceitos com vocês da teologia, e nós vamos destes conceitos trabalhar um de maneira mais específica para entendermos o que é viver de maneira prática no Espírito, tá bom? Nós temos duas linhas de interpretação quanto à constituição, à formação do ser humano. A dicotomia e a tricotomia. A dicotomia, ela entende que o homem, a mulher, o ser humano, ele é feito de corpo e de alma, sendo que o corpo é a parte de qual nós interagimos com a realidade, com as coisas naturais, com as coisas materiais. E a alma, neste conceito, é aquela que se relaciona, é a parte que se relaciona com as questões espirituais e com a emoção. Já na tricotomia, há um entendimento de que o corpo, melhor dizendo, as pessoas elas são formadas de corpo, alma e espírito, sendo que novamente o corpo é aquele que interage com a realidade, a alma aqui é o centro das emoções, da personalidade, das decisões, e o espírito seria aquela parte que se relaciona com as coisas espirituais. Pastor, onde que está isso? Usando a tricotomia, então eu quero tratar com você, mas eu quero dar algumas referências para você bíblicas acerca disso, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando se fala sobre Deus criar o homem, ele diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e aqui você vai ver o corpo, ele lhe soprou às narinas o fôlego da vida, e aqui você vai ver o espírito, e o homem passou a ser alma vivente. E aqui nós temos a referência da alma. Temos também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo dizendo assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, baseado na tricotomia, na formação do homem em corpo, alma e espírito, eu gostaria de mostrar para você de maneira prática como é viver no espírito. Para isso, nós precisamos condicionar o nosso corpo, nós precisamos disciplinar nossa alma e nós precisamos fortalecer o nosso espírito. E de maneira didática, para você guardar no teu coração, eu gostaria que você repetisse após mim, pode ser? Você vai dizer assim, ó: para viver no espírito,
eu preciso condicionar o corpo, disciplinar a alma e fortalecer o meu espírito. Muito bem. Então, precisamos, para viver no espírito, condicionar o nosso corpo. No texto que nós lemos de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo diz que para vivermos no Espírito, nós precisamos refrear, não satisfazer os desejos ou vontades da carne. E como eu disse, o corpo, ele é aquela parte que ela acessa através de, por exemplo, os sentidos, nosso paladar, nosso tato, nosso olfato, nós acessamos a realidade e através dos nossos órgãos, como por exemplo o nosso cérebro e demais órgãos, nós acessamos e experimentamos a realidade que nos cerca. Por causa da natureza caída, nosso corpo ele tende muitas vezes mais para o erro, para aquilo que é errado, para o pecado, do que para as coisas de Deus, ansiando satisfazer aquilo que não agrada o Senhor. No versículo 17 de Gálatas capítulo 5, um versículo depois do que nós lemos, Paulo diz assim, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que querem. O nosso corpo ele é equipado com vários dispositivos, e um deles é o instinto. O instinto faz com que você seja preservado do mal, do perigo. Ele faz com que você se alimente, ele faz com que você se cuide. Eu vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer em relação a esta ferramenta, o instinto em nosso corpo. Se você coloca a mão no fogo, por exemplo, e você percebe que você vai se queimar, antes mesmo de você ter uma consciência de uma ação diretiva a respeito de tirar a sua mão do fogo, instintivamente o seu corpo vai dar o comando para que sua mão se afaste. Você não precisa pensar assim, puxa, eu vou me queimar, eu preciso tirar a mão dali. Corpo, tire a mão. Instintivamente sua mão será retraída para que você não se queime. Se você está com muito frio, instintivamente os teus braços e tuas mãos irão aquecer o teu corpo, fazendo fricção, esquentando eles. Você não precisou pensar e dizer, puxa, realmente está frio, né? É melhor eu pegar as minhas mãozinhas e começar a esfregar meu corpo, porque senão eu vou passar frio aqui e posso morrer de hipotermia. Mas instintivamente o teu corpo vai fazer isso. Da mesma forma como se você tiver fome, o seu corpo vai dar vários comandos instintivos para que você se alimente. Mesmo você não tendo consciência da necessidade da alimentação, porque ainda tem reservas de energia. O que acontece é que nós vivemos esse cabo de guerra em nossos corpos, porque o nosso corpo ele quer satisfazer esses instintos e o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus quer governar o nosso corpo, e nós vivemos essa luta, como nós vimos em Gálatas capítulo 5, versículo 17. A intensificação desses instintos, meus irmãos, ele leva a gente a viver de maneira distante de Deus, porque através dos instintos intensificados, nós experimentamos, por exemplo, a glutonaria, a prostituição, a lascívia, o adultério e assim por diante. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo de 5 a 6 o seguinte: portanto façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E ele faz uma lista, ele diz, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meus irmãos, se nós queremos viver no Espírito, nós precisamos colocar o nosso corpo no devido lugar dele. Nós precisamos nos posicionar de maneira mais clara para que assim a glória do Senhor venha sobre nossas vidas e a gente possa experimentar plenamente o que é viver no Espírito. Por isso nós precisamos condicionar o nosso corpo a viver no Espírito Santo de Deus. Condicionar no dicionário significa adequar, adaptar, preparar, acostumar, subordinar, apropriar, aclimatar. Num conceito de psicologia, condicionamento significa um processo de aprendizagem e modificação de comportamento através de mecanismos de estímulo-resposta sobre o sistema nervoso central do indivíduo. O que eu quis dizer com isso? Significa que muitos dos teus hábitos, dos meus hábitos, são adquiridos sem ter um crivo da palavra de Deus, o manual do fabricante para nós.
Muitos dos nossos hábitos adquiridos, eles são relacionados com as questões do mundo. No mundo aqui no sentido pejorativo, do pecado, e não nas coisas relacionadas de Deus. Vou dar um exemplo prático para você entender isso. Digamos que você sentiu o desejo de jejuar, e nós vamos no próximo mês começar a nossa mobilização de jejum e oração, e nós temos tempos estabelecidos para jejuar. E não importa o tempo que você separe, imagine nessa dinâmica que você separou a sua manhã para jejuar ao Senhor, para buscar mais a Deus, para se posicionar em oração, em leitura da palavra, em santificação a Ele. O seu corpo está acostumado a ter 3 refeições basicamente por dia. E mesmo que você tenha se alimentado a 1 hora apenas, se o seu estômago está vazio, como ele é um órgão necessário e ele trabalha com essa questão da digestão e tudo mais, ele vai mandar um comando ao seu cérebro dizendo assim, fome. Mesmo que você tenha estoque de energia no seu corpo, ainda no seu organismo, para você ficar ainda um bom tempo, um tempo considerável sem se alimentar, naturalmente, instintivamente, o seu estômago vai dizer para o seu cérebro, eu estou com fome, eu estou vazio, preciso que você mande alimento para mim. O seu cérebro vai mandar vários estímulos para o seu corpo, como por exemplo salivar, ter dor de cabeça, desconforto estomacal, desconforto intestinal, irritabilidade, para que você tome a consciência da necessidade de se alimentar. E tem gente que prefere se alimentar do que ter o posicionamento de ter um tempo de jejum, por causa dessa questão da fraqueza que dá. Mas irmãos, jejuar, orar, ler a Bíblia é importantíssimo, são disciplinas espirituais importantíssimas para nós vivermos no Espírito. Por isso, quando eu digo que nós precisamos condicionar o nosso corpo, nós precisamos colocar no devido lugar, você precisa posicionar ele e dizer assim, olha corpo, você já foi alimentado e neste momento você vai se posicionar em jejum e oração, porque eu quero buscar mais a Deus, eu quero conhecer mais o Senhor. Você não precisa de alimento agora. Você não precisa disso agora, então vamos combinar aqui entre nós vamos ter um posicionamento agora de buscar ao Senhor, e você assim condiciona ele a viver um novo hábito, a experimentar um novo hábito, só que um novo hábito agora, realmente pautado na palavra de Deus. Você não vai deixar que esse desconforto gere em você um distanciamento de não experimentar disciplinas espirituais tão importantes que a palavra do Senhor nos orienta a viver no nosso corpo. Por isso, para viver realmente no Espírito Santo do Senhor, nós precisamos mudar os nossos hábitos, condicionando o nosso corpo, a viver realmente, experimentar essa adequação, adaptação, esse preparo, esse costume necessário de ser conduzido continuamente, diariamente, pelo Espírito Santo de Deus. Além do condicionamento do corpo, nós precisamos também disciplinar a nossa alma para vivermos no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16, falou assim, que para vivermos no Espírito nós precisamos nos afastar, não satisfazer os desejos da carne. Onde que eu vejo aqui alma? No meu entendimento, a palavra desejo retrata para mim a alma como questão de centro das emoções, porque a palavra grega aqui para desejo significa anelo, anseio, desejo pelo que é proibido e luxúria. Quando a nossa identidade, a nossa personalidade, as nossas emoções estão distantes de Deus, meus irmãos, nós pendemos mais para a carne, e aí nós produzimos as obras da carne que Paulo cita em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. Ele diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. E ele diz mais, um alerta para nós: declaro a vocês, como antes já os preveni, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A nossa alma, quando contaminada com o pecado, quando contaminada com as coisas do mundo, quando distantes de Deus, ela prejudica a nossa fé.
Porque a ansiedade, a dúvida, ela toma conta das nossas emoções e nos faz assim titubear em nossa fé em relação àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Jesus mesmo dá um exemplo desse em Marcos capítulo 11, versículo 23, quando ele diz assim, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nós somos prejudicados, meus irmãos, quando deixamos essas emoções negativas comandarem a nossa vida. Nós somos prejudicados quando deixamos a ansiedade, deixamos as coisas deste mundo ditarem quem realmente nós somos em Cristo. E aqui eu tenho um exemplo interessante da palavra do Senhor, que usamos muitas vezes nos nossos retiros, para entender essa questão do que Deus vê a nosso respeito como personalidade, como Deus nos criou, e como o mundo muitas vezes dita quem nós somos. O caso de Jacó. Jacó, você vai ver em Gênesis, ele ao nascer, ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão, e quando as pessoas veem isso, eles dizem assim, olha só, que menino trapaceiro, que menino sem vergonha, ele queria puxar o irmão para dentro e sair em primeiro lugar, então nós vamos colocar o nome dele de Jacó. Jacó significa isso, trapaceiro, enganador. Agora você imagina o que é, e eu não sei se você sofreu bullying na escola quando você era jovem, adolescente, né? Mas imagina o que é bombardear em você todos os dias da tua vida com essas questões. O seu nome ser isso. Dizerem para você todos os dias, ô enganador, faz tal coisa, pega um copo de água para mim lá, por favor. Ô mentiroso, ô adúltero, ou assim por diante, sem vergonha. Imagina o que é isso. Eu percebo que Jacó assimilou de tal forma essa palavra para ele, que ele falou assim, bom, já que é para ser enganador, já que é para ser trapaceiro, então vamos cair de cabeça, né? E você vai ver várias atitudes e decisões dele fazendo isso, enganando o irmão, enganando o pai, tentando passar os outros para trás para conseguir a melhor. Mas este não era o projeto de Deus para a vida dele. Não era o que Deus tinha para ele. Você vai ver um pouco mais à frente em Gênesis que ao lutar com Deus, no momento existencial de vida de Jacó, Deus revela para ele qual que era o projeto desde do seu nascimento, desde a sua formação, que era ser Israel, ou seja, guerreiro de Deus. Quando as pessoas viram o nascimento de Jacó, elas deviam ter dito o seguinte, alinhadas ao projeto de Deus, alinhadas à vontade do Senhor, olha, sabe esse menino aí tem uma personalidade forte, ele é guerreiro do Senhor, ele vai ser um lutador, ele vai ser um vencedor em Cristo Jesus, dizendo para nós hoje, ele será um homem valente em Deus, ele fará diferença nessa geração. Por isso você não pode aceitar aquilo que o mundo está dizendo em relação à sua alma, não pode aceitar aquilo que estão dizendo sobre as suas emoções, não pode aceitar aquilo que estão dizendo em relação à sua personalidade. Experimente do Senhor ao viver no Espírito o disciplinar da sua alma para experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Quando eu digo disciplinar, o significado dessa palavra é submeter-se ao regulamento, à disciplina, impor ordem, domar, refrear, acomodar. E olha, só abrindo um parênteses aqui, às vezes a gente precisa realmente domar as nossas emoções, né? A gente se descontrola por cada coisa, às vezes desnecessária, não é verdade? Uma pessoa disciplinada é aquela que obedece à disciplina, que passou a seguir determinada ordem, método ou regra. A palavra disciplinado, ela deriva do latim e significa aquele que está habituado, acostumado a fazer determinada coisa. Salmo 19, 7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar, como eu disse, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, se nossa alma está disciplinada,
se ela já foi colocada realmente no seu devido lugar, para nós vivermos de acordo com o Espírito Santo de Deus, nós não vamos deixar que as coisas deste mundo, nem as vontades e desejos da carne inserida no pecado, nos afastem do Senhor. E no exemplo que eu dei em relação ao jejum, com a sua alma disciplinada, você não vai deixar que a sua ansiedade tire você do foco de buscar mais o Senhor. Não importa quanto tempo. Você já viu como que a ansiedade mexe com a gente? O tal do celular é um negócio danado de tirar a gente do posicionamento de Deus quanto à ansiedade. Porque toda vez que ele bipa, a gente precisa olhar. E esse comando muitas vezes vem das nossas emoções. Meu Deus, o que será que aconteceu? E aí fica aquele negócio dentro da gente, não é? Se as suas emoções não estiverem disciplinadas no Senhor, a ansiedade vai começar a trabalhar assim no teu coração, e você ali em jejum, em oração, em leitura da palavra, vai dizer, não fica aqui não, lendo a Bíblia, vai lá no Instagram ver o que está acontecendo com a vida dos outros, vai lá saber o que está acontecendo, não fica aqui parado, não dá para ficar parado aqui não, vamos fazer outra coisa. Então nós precisamos disciplinar a nossa alma, meus irmãos, para experimentar realmente viver no Espírito Santo, domando, acostumando, habituando, submetendo a nossa alma, as nossas emoções, a nossa personalidade, a viver sob o jugo da vontade do Senhor. Então nós precisamos, para viver no Espírito, condicionar o corpo, disciplinar a alma, mas também precisamos fortalecer o nosso espírito. Você sabe de onde que vem o nosso desejo de buscar a Deus? Sabe quando você acorda numa manhã bem bonita, e vem aquele desejo de você buscar mais ao Senhor, de ler a palavra, de orar, de se posicionar, de jejuar, de vir ao culto, de dizer assim, puxa, faz tempo que eu não venho na casa do Senhor, né? Acho que nesse culto, nesse domingo eu vou. Nossa, eu estou sentindo o desejo de fazer uma campanha ao Senhor, de começar uma campanha para a minha vida espiritual. Eu vou na Terça da Esperança fazer uma campanha. Nossa, me deu uma vontade de orar mais. Antes eu orava tanto ao Senhor, eu estava dirigindo o meu carro e eu estava ali levando meus pensamentos a Ele, e parece que faz um tempo que eu não faço isso. Que vontade de fazer isso de novo. Que vontade de ler a Bíblia, de ter uma disciplina espiritual como essa, de ler todos os dias a Bíblia como eu fazia antes. Isso vem de um espírito que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Quando aceitamos a Cristo, o nosso espírito, ele se liga ao Espírito Santo do Senhor e nos gera esse desejo de conhecer mais a Deus. Quando o nosso espírito está distante de Deus, meus irmãos, nós temos o risco de achar que tudo é comum, tudo pode. Nós não temos essa percepção do que é certo, do que é errado. Nós não temos discernimento espiritual para analisar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e caímos no erro do pecado. Somos levados a viver uma vida distante do Senhor porque tudo é normal, porque não tem problema. Você já viu aquela história, a gente já citou algumas vezes aqui de púlpito, aquela história em relação ao sapo fervido? A síndrome do sapo fervido? Óbvio que o diabo não vai chegar para você bem feio, chifrudo e tudo mais, né? Aquela expressão e aquela caricatura dele bem horrenda e dizer, ó, eu sou o diabo, eu vim acabar com você. Lógico que se você visse uma cena dessa, você ia se posicionar contra isso de maneira muito rápida. Da mesma forma, quando o sapo colocado numa panela de água fervente, ele vai cair ali dentro e ao sentir a água quente ele vai pular fora. Mas não é assim que acontece no nosso espírito. O diabo, ele vem com sutilezas tentando nos enganar, tentando nos enredar. Ele vai colocar o sapinho dentro da água gelada e ele vai esquentando devagarzinho. E vai ficando morna a água, vai ficando quente a água, e quando você menos percebeu, o sapo ferveu, cozinhou. É isso que o diabo faz com a gente. Um espírito distante do Senhor não experimenta esse discernimento, ele não consegue ouvir a voz do Espírito e dizer, filho, ó, você está sendo enganado por Satanás, não faça isso, busque mais o Senhor. Nós não entendemos que coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano são, na verdade, batalhas espirituais, e nós tratamos tudo isso como algo comum. O seu problema, meu irmão, minha irmã, não é contra as pessoas que estão ao seu redor, mas Gálatas capítulo 6, versículo 12 em diante, diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra espíritos malignos.
E quando estamos ligados ao Espírito Santo de Deus, nós temos esse fortalecimento de conhecer e ouvir a voz do Espírito Santo, nos direcionando a viver realmente a vontade do Senhor. João capítulo 4, versículo 24, Jesus diz assim para a gente: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sabe por quê? E Espírito aqui é em letra minúscula, falando do nosso espírito. Sabe por quê? Porque pode acontecer a gente vir à igreja e louvar o Senhor sem intencionalidade nenhuma do nosso coração. A gente ergue a mão porque todo mundo está erguendo, mas a gente não está com o nosso espírito voltado a adorá-lo realmente, com intencionalidade e com desejo. A gente pode vir à igreja e sair mais vazio do que a gente entrou, quando o nosso espírito não está realmente fortalecido no Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos chama a ser fortalecido no Senhor. Quer uma dica? Ou algumas dicas para fortalecer o seu espírito? Ouça mais músicas cristãs do que seculares. Leia a Bíblia. Tenha um hábito de ser alimentado pela palavra de Deus. Ore mais. Como eu dei o exemplo, e esse é um exemplo que eu gosto, quando eu estou dirigindo sozinho, eu converso com Deus. E é tão gostoso porque eu sinto a presença do Espírito Santo ali dentro do carro, e eu consigo ter este relacionamento próximo com Ele. E eu incentivo você a fazer o mesmo, seja numa caminhada, num andar de bicicleta, num passeio de bicicleta, ou dentro do seu carro, ou onde você estiver. Tenha um tempo de jejum. Coloca a tua carne no devido lugar. Coloque teu corpo no posicionamento certo, no condicionamento certo. Discipline a sua alma, para que você possa ouvir cada vez mais a voz do doce Espírito Santo de Deus, falando ao teu espírito. É assim que eu entendo como nós podemos de maneira prática viver no Espírito, meus irmãos. Condicionando o nosso corpo, disciplinando a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito. Com essas dicas práticas que eu estou deixando para você, eu tenho certeza que você vai viver algo diferente, algo novo do Senhor. A equipe de louvor pode subir. E o nosso desejo nessa noite é que você saia daqui diferente, com um posicionamento de provar algo novo da parte do Senhor, de viver algo diferenciado da parte dEle, de dizer para o Senhor: Deus, eu quero viver essa santidade no Senhor todos os dias de maneira prática, ouvindo o Teu Espírito Santo me levando realmente a conhecer quem Tu és. Irmãos, Deus tem novidade de vida para nós todos os dias. Nós poderíamos buscá-lo por toda a extensão do tempo que temos de vida neste mundo, e mesmo assim nós não o conheceríamos plenamente. E isso é maravilhoso. Não há tédio no relacionamento com Deus, não há mesmice. Deus pode te capacitar com novos dons, Deus pode te dar novas experiências, Deus pode te usar de maneira diferenciada para que assim você alcance outras vidas. A partir do momento que você começar a refletir na sua fronte, nas suas atitudes, santidade ao Senhor, vivendo no Espírito Santo de Deus. Você pode se colocar em pé?